O teu site está fazendo redirecionamentos estranhos, você está com aquela tela vermelha de aviso de malware do Google, ou o teu site está indexando resultados estranhos com textos em russo, chinês e outros idiomas suspeitos, ou até mesmo você está vendo uma tela branca, isso tudo indica que o teu site foi hackeado, tá bom? E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você limpar o teu site infectado, removendo vírus e malware de forma extremamente eficiente. Esse vídeo é bem passo a passo. Eu vou te pedir para você me acompanhar aqui para a tela do computador, que eu vou te mostrar isso na prática. Bora lá? Bom, então você identificou que o teu site foi hackeado. E agora? Eu perdi o meu site? Eu perdi o meu trabalho? Não, tá? Na grande maioria das vezes é bem fácil, é simples você recuperar um site hackeado. Mas você tem que prestar muita atenção nessa aula para você entender exatamente o que você precisa fazer. Em primeiro lugar, eu preparei um site de exemplo aqui. Eu chamei de sitehackeado.gerenciandoweb.com.br. Esse site aqui não tem vírus nenhum, não foi hackeado, tá? Eu apenas preparei um ambiente de exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, nesse subdomínio aqui, eu migrei o nosso blog, o blog do Gerenciando Web. Eu trouxe os artigos dele para cá, para a gente ter um site um pouco mais completo para servir de exemplo. Em segundo lugar, você precisa ter acesso ao gerenciador de arquivos do teu site, tá? Para quê? Para fazer um backup completo dos arquivos do teu site. Nesse meu caso aqui, eu estou usando um servidor baseado no Cloud Panel. A gente tem aulas aqui no YouTube ensinando sobre Cloud Panel e a gente tem um curso avançado sobre Cloud Panel lá no Gerenciando Web. Mas esse aqui é um ambiente muito bom de trabalhar, é um ambiente limpo que eu posso te mostrar as coisas de uma maneira bem clara. Mas você tem que achar na sua hospedagem um gerenciador de arquivos, ou você pode fazer isso também por acesso FTP, ok? Ou SSH também, mas SSH eu sei que a maioria das pessoas não é habituada. Então, para facilitar, eu vou usar um gerenciador de arquivos, porque é muito difícil você ter uma hospedagem que não tenha um gerenciador de arquivos. E você precisa localizar a pasta na qual o seu WordPress está instalado. Nesse caso aqui, a gente tem os arquivos do WordPress, que são essa pasta wp-admin, content includes e diversos outros arquivos dentro da pasta com o nome do site. O que eu vou fazer agora, eu vou selecionar todos esses arquivos aqui e eu vou compactar eles para fazer um backup disso tudo. Vou clicar com o botão direito e vou dar um compress. Dependendo do painel que você tem aí, dependendo da sua hospedagem, isso pode ser um pouco diferente, tá bom? Vamos deixar compactar isso. O arquive.zip, que é o meu backup dos arquivos, ele já foi gerado. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o backup completo de tudo que tem dentro da nossa pasta do nosso WordPress. Eu vou clicar aqui e vou fazer o download. Mas o site WordPress ele não é feito só de arquivos, tá? Tem mais coisa no site que a gente precisa pegar. E o que é isso? É o nosso banco de dados. Clicando aqui sobre Databases, você também deve ter um gestor de banco de dados aí na sua hospedagem. E clicando aqui sobre Manage, nesse meu caso vai abrir o phpMyAdmin. Desculpa o palavrão aqui, mas o phpMyAdmin é uma M gigante. Isso daqui, cara, buga quando você vai exportar banco de dados. Isso daqui buga quando você vai importar banco de dados. Funciona até com banco de dados pequeno, mas quando é um site maior, um banco de dados maior, eu não recomendo a utilização do phpMyAdmin. Na verdade, eu só recomendo a utilização do phpMyAdmin quando você vai fazer uma pequena alteração dentro de um site ou dentro de uma tabela, vai fazer um pequeno ajuste em uma linha, como por exemplo, se eu quisesse alterar aqui a WP Users, né, pegar um usuário desse meu site aqui e fazer uma alteração de senha, alteração de usuário, alteração de e-mail do usuário principal, esse tipo de coisa eu posso fazer pelo phpMyAdmin. Mas para você fazer backup de banco de dados, isso daqui é muito ruim, tá? Mas infelizmente é o que a grande maioria das hospedagens disponibiliza para nós, então eu vou fazer o backup desse banco de dados dessa maneira também, que eu sei que é o que mais facilmente você terá acesso. Mas a minha recomendação para fazer backup de banco de dados é você usar um wp-cli por SSH ou o comando direto de exportação por SSH, que você vai conseguir trabalhar com bancos de dados maiores de uma maneira muito mais confiável e muito mais precisa. De toda maneira, nesse momento o que eu vou fazer, eu vou marcar todas as tabelas, vou clicar aqui em exportar e eu vou dizer que eu vou exportar no formato SQL mesmo, que é uma forma mais rápida. Mas caso seu banco de dados seja muito grande, você pode clicar aqui em personalizar.
Aí você seleciona tudo aqui, não pode deixar nada de selecionar, ok? A não ser que você saiba exatamente o que você está deixando de selecionar aqui dentro, mas você tem que selecionar tudo, tanto as tabelas como os dados. E aqui na saída você pode colocar para compressão, comprimir como zip, que daí vai vir um arquivo muito menor, um arquivo zipado. Isso daqui pode ajudar quando os tempos de execução do seu PHP, esse tipo de coisa aí, é muito pequeno, então isso aqui pode te ajudar a exportar um banco de dados maior. Então eu fiz essa pequena alteração para exportar como um arquivo compactado, que eu sei que vai te ajudar como você usa o PHP mais de mim, tá? Eu cliquei aqui em exportar, e o que ele está exportando para mim aqui, ele está fazendo o download do arquivo de backup. Se eu olhar aqui nas minhas pastas de downloads, eu tenho aqui o arquivo, e eu tenho aqui um arquivo zipado chamado gerenciando web e site hackeado.sql, que é meu banco de dados. Eu vou compactar esse cara, descompactar esse cara aqui. Eu vou dar aqui um WinRAR, extrair para arquivo, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu ver o que tem aqui. O arquivo já existe. Eu vou dar um sim para todos. Deixa descompactar, vai demorar um pouquinho. E eu também vou descompactar o banco de dados aqui, tá? Só para a gente ver o arquivo descompactado. Extrair, pode extrair aqui, esse é um arquivo só, tá? Então aqui eu tenho meu banco de dados e aqui eu tenho o meu backup de arquivos, que ele está correndo ainda a descompactação dele. Deixa eu terminar. Beleza, então eu tenho aqui o meu backup completo. Esse daqui é o banco de dados descompactado e esse daqui é o banco de dados compactado. Aqui eu tenho o arquivinho de backup compactado e aqui eu tenho o arquivo descompactado. Esses antigos aqui são outras coisas minhas, tá? Mas aqui a gente tem o backup. Eu vou criar uma nova pasta chamada aqui de backup. E vou colocar todas essas coisas relacionadas ao backup aqui dentro, só para ficar mais organizado. Vou abrir aqui a pasta backup e eu sei que eu tenho aqui o banco de dados e os arquivos. Agora vamos conversar seriamente sobre esses arquivos do WordPress. Aqui você tem que entender isso, senão, cara, você nunca vai conseguir limpar um site infectado. Antes de dar continuidade, vou pedir para você acessar o gifinweb.link, que é o nosso Linktree. Aqui você vai ter acesso a vários links de coisas que estão acontecendo nesse momento aqui no Gerenciando Web. E hoje você pode gerar o seu acesso gratuito ao Gerenciando Web. Basta clicar nesse primeiro botão que você gera o seu acesso gratuito ao Gerenciando Web e tem acesso lá dentro da plataforma a mais de 10 cursos. São cursos excepcionais que a gente está disponibilizando de graça. Não sei até quando eu vou conseguir manter isso, que tem muita gente entrando e isso acaba demandando um certo suporte, custando um tempo nosso, então core aqui no gifinweb.link, dá uma olhada se ainda tem esse acesso gratuito disponível. Se não tiver, dá uma olhada nos outros links que a gente tem aqui. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo uma oferta do Gerenciando Web, ela vai até dia 31, mas no seu momento presente pode ter alguma outra coisa interessante para você aqui. Sempre tem algo interessante para você aqui, então vem aqui e dá uma olhada, tá bom? Em primeiro lugar, se eu abrir aqui, você vai ver aqui dentro uma série de arquivos referentes ao WordPress. Entenda que esses arquivos aqui, ó, esse licença, o readme, o wp-config sample, o wp-cron, login, mail, settings, tracking, esses aqui, wp-load, activity, xml, rpc, index, o header, o comments, o links e o singap aqui. Cara, isso é igual em todos os sites. Não importa o site WordPress, eles vão ser igual, a não ser que tenham sido personalizados manualmente. Mas esse não é o nosso caso. Então, eu apaguei tudo isso daqui porque eu não preciso. O que mais é igual em todos os sites? A pasta wp-admin e a pasta wp-includes. Então, isso daqui vai ser igual em todos os sites. No meu backup, eu não preciso disso, tá? Apaguei. Aqui no wp-config a gente vai ter informações do banco de dados, isso é personalizado em todos os sites, mas esse arquivo então ele vai ser diferente em todos os sites. Mas de toda maneira eu também não preciso desse cara, tá bom? A única coisa que eu preciso é da minha pasta wp-content e eu não preciso de tudo isso daqui que tem aqui dentro. Mas entenda que isso daqui são tudo coisas personalizadas. Se eu olhar aqui esse arquivo index, você não vai precisar. Essa pastinha de languages, ela é útil, tá? Tem traduções aqui dentro, mas no caso de um site infectado, a gente minimiza os riscos. Pode ter alguma coisa aqui dentro dessas traduções que esteja algum script escondido, alguma coisa assim. Então, pá, fora. Esse custom player aqui, esse daqui provavelmente não vai ter no seu
no seu backup, isso você também pode colocar fora se tiver aí. Isso é configuração personalizada de algum plugin que eu uso. O que vai sobrar dentro dessa sua pasta? Vai sobrar temas, vai te mostrar os temas que você tinha instalado no site no momento que você fez backup. E os temas, você já entende que você não precisa do backup do tema, é só ir lá no painel do WordPress e instalar de novo. Então, como existe um risco muito grande de algum arquivo do seu tema, alguma coisa dentro do seu tema, ter sido alterada num site hackeado, tchau para isso. Então, esse tema aqui, eu estava usando esse GeneratePress. Então, se eu apaguei o tema que eu estava usando, imagina os outros, não interessam também. Vou voltar aqui, ou seja, pasta temas, tchau para você. O que eu tenho aqui ainda? Eu tenho uma pasta chamada plugins. O que tem aqui dentro? Todos os plugins que eu tinha instalado naquele momento. Entenda que eu poderia apagar essa pasta de plugins, porque a gente não vai usar isso daqui, porque tem um grande risco de você ter arquivos infectados junto nessa pasta plugins, tá bom? Mas eu vou manter aqui essa pasta simplesmente para ter o nome do plugin para poder reinstalá-la pelo painel depois. Aí você vai me dizer, não, Gabriel, mas eu tenho um plugin aí dentro que não está disponível para instalar no site WordPress de novo, porque eu peguei lá no outro site qualquer, um amigo me mandou, é um plugin pago, mas eu estou usando ele de graça, esse tipo de coisa. Você deveria entender que possivelmente o teu site foi hackeado por isso. Então não, você não vai botar essa M de volta, tá? Nada disso você vai usar. A única coisa importante dentro dos arquivos do site é a pasta Uploads, que é onde estão as suas imagens, áudios, vídeos e mídias que você usou dentro do seu WordPress. E olha com bastante atenção o que a gente tem dentro da pasta Uploads. A gente tem aqui um backup, mais uma série de coisas. Coisas específicas de plugins, como Run Command, como GeneratePress e outras coisas. Tudo isso daqui, com esse tipo de nome assim, aqui dentro, possivelmente não vai interessar. Mas, obviamente, dentro da pasta Upload você já tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, de maneira geral, eu não preciso de nada disso daqui. Tudo o que eu preciso são essas pastas de datas, que dentro dessas pastas com datas, você vai ver um arquivo organizado por mês, né? E dentro desse arquivo do mês vai ter imagens, vai ter muita imagem aqui dentro. Pode ser imagem com um tamanho específico, que são os tamanhos das mídias do WordPress, ou com o tamanho original. Se eu olhar aqui dentro de alguma pasta aqui onde eu postei mais artigos, todo mês que eu postei um artigo nesse site em questão, ele vai ter uma pastinha. Se eu abrir a pasta, vai ter as imagens relacionadas àquele mês, que eu trabalhei aquele mês dentro do site. E sem imagem, o seu site vai quebrar. Então, imagens são importantes. E mesmo assim, dentro dessas pastas aqui, você precisa apenas de imagens, tá? Imagens têm extensão JPEG, PNG, WebP, esse tipo de extensão. E por isso, aqui dentro desses arquivos, eu vou dar um pesquisar e pesquisar por .xml. Por que XML? Porque geralmente XML pode significar arquivo com vírus, tá? Óbvio, você tem que entender um pouquinho, mas de maneira geral, aqui eu tenho alguns arquivos no formato XML, vou mostrar todos que eu tenho aqui, e eu posso abrir eles para dar uma olhada o que é isso. Vou abrir aqui com o Chrome, aqui é um texto, que é um SVG, tá? É uma imagem, mas vamos minimizar aqui, vou olhar os outros. De maneira geral, quando é XML, é arquivo com algum tipo de informação, voltado a feed, alguma coisa assim. Geralmente, para você limpar um site, eu te recomendaria pesquisar por XML e eliminar também, tá? Eliminar num primeiro momento, você pega aqui e exclui. Aqui eu já tinha apagado, tentei apagar 2 vezes. E eu também vou pesquisar dentro de todas essas pastas aqui. Deixa eu limpar essa busca aqui, voltar para a pasta em questão, fechar a pesquisa, tá? Tá, tô aqui na pasta certa de novo, e aqui dentro eu vou pesquisar por .php, né? Não tem nada no .php. Tem outras extensões que também podem ser um tanto suspeitas, mas principalmente XML, PHP ou até um .ht access, que pode estar escondido aí no meio, a gente procura por eles aqui em cima e apaga, ok? Então eu tenho certeza que nesse caso, aqui está aparecendo a pesquisa para mim,
Deixa eu voltar para a pasta certa, que é aqui os meus downloads, backups, arquivo, IWP Content e uploads. Tá aqui a minha pastinha de uploads. Aqui dentro eu tenho apenas imagens e tudo mais. Bom, eu tenho nessa situação os meus arquivos limpos. Eu só preciso das imagens. Isso tá limpo, tá? Tá aqui na minha pasta uploads, estão todas as imagens limpas. Sem nada suspeito, porque a gente não vai voltar nenhum script, nada que existe aí dentro. Agora, além dos meus uploads, eu também tenho aqui dentro do meu backup um banco de dados. Banco de dados já é muito mais avançado, é muito raro que uma invasão pegue um banco de dados. Eu já prestei muito serviço de limpeza de sites, já fiz isso centenas e centenas de vezes. Em todo o tempo, em todos os sites que eu limpei, eu peguei uns 3 só com um banco de dados afetado. Daí o processo é um pouco mais complicado, tá? Mas banco de dados, geralmente ele vai ficar off lá, se não tiver o arquivo que interage com o banco de dados. Então, mesmo que tenha alguma coisa no banco de dados, geralmente isso não pode ser explorado, né? Por causa de que o arquivo que levava essa conexão, às vezes é perdido aqui dentro, quando a gente apaga tudo de dentro dos arquivos, tá? Mas pode ter alguma coisa, por exemplo, uma página criada lá dentro que vai depois possivelmente indexar de alguma maneira, tá? Então, assim, banco de dados, se tiver corrompido o banco de dados, é mais complicado de limpar, mas são coisas extremamente raras, tá? É muito difícil ver isso. Eu já limpei dezenas de sites e vi isso umas 2, 3 vezes. Então, de maneira geral, fica tranquilo. Você limpando os arquivos aqui, ok, tá? Bom, agora vamos falar de ambiente. O que a gente tem? A gente tem um backup limpo. Agora a gente precisa restaurar isso. Ambiente seria o que? Seria o nosso servidor. O nosso servidor está aqui. Entenda que se você usa uma hospedagem que compartilha o mesmo usuário para vários sites, se você voltar o backup para esse mesmo servidor, para essa mesma hospedagem, possivelmente você pode ter mais arquivos infectados ali dentro, que estão dentro de outros sites que compartilham a mesma pasta pública, né, que o hacker também teve acesso. Então, o problema pode voltar, tá bom? Então, a minha recomendação sincera para você é, nesse momento que você tem o seu backup limpo, você suba esse backup num outro servidor, tá? Numa outra hospedagem, isola isso para outro lugar. Se você usar a mesma hospedagem, se você não conhecer bem o ambiente, a configuração da sua hospedagem, é possível que o problema volte, tá? Nesse caso aqui do Cloud Panel, né? Eu estou usando o Cloud Panel, um servidor cloud. Nesse caso é um servidor cloud da Hessner com o Cloud Panel instalado para fazer a gestão dos sites. Eu sei que se eu vier aqui nesse site em questão, eu vim aqui em Settings, e eu pegar aqui embaixo e deletar esse site, né, deletar ele completamente, eu limpo todo o ambiente dele, não fica mais nada relacionado a esse site dentro do servidor. E como cada usuário desse servidor usa um usuário próprio, cada site usa um usuário próprio, isso não afetou nenhum dos outros sites que eu tenho aqui dentro. Então, eu apagando esse site daqui, eu eliminei qualquer coisa que possa estar infectado dentro do meu servidor relacionado a uma invasão que teve nesse domínio. Eu conheço esse meu ambiente, então eu posso fazer isso. Se você usa, por exemplo, uma hospedagem compartilhada em que você comprou um domínio principal, o seu domínio principal.com.br, instalou lá o seu site, e aí esse foi invadido, e dentro das pastas públicas do teu domínio você tem lá o seu domínio segundo, seu terceiro domínio, seu quarto domínio, todos eles usam aquela mesma pasta pública, aquele mesmo ambiente, possivelmente os outros sites aí também já estão com um grande risco. E mesmo você voltando o backup agora do seu site, possivelmente a invasão pode retornar, tá? Então você tem que entender um pouquinho sobre o seu ambiente. Por exemplo, o mesmo vale para se você tiver um server configurado com o WordUps. O WordUps ele compartilha recursos do servidor para todos os sites. Então se um site foi invadido é muito fácil de espalhar para os outros, tá? Nesse ambiente aqui isso é um pouco mais seguro nesse sentido. Então eu apaguei aquele site infectado, limpou, tenho certeza que não ficou nada para trás. Mas outra coisa importante, se você não tiver certeza absoluta que o seu backup está íntegro, que você recebeu o banco de dados de uma maneira correta dentro do seu backup, talvez não seja uma boa ideia fazer o que eu fiz aqui e deletar esse site. Você precisa ter certeza que o seu backup está íntegro, que o seu banco de dados está ok, senão talvez você precisa
acessar de novo a sua hospedagem atual que está hackeada, para tentar tirar algum arquivo dali, para tentar fazer um novo backup do banco de dados de uma maneira mais eficiente, como SSH, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas enfim, se eu atualizar o site hackeado agora, ó, o site não existe mais, ele está limpo. Eu vou clicar aqui em adicionar site e eu vou criar de novo um site novo WordPress, vou entrar com o domínio que eu quero instalar. Esses usuários, tudo isso daqui não importa, posso deixar do jeito que vier, porque quando voltar ao backup vai vir as informações originais do site. Eu vou clicar aqui em Create, vou deixar instalar, tá bom? Ele vai instalar esse site para mim de novo, tá? Deixar rodar a instalação, vamos aguardar, e pronto, ele instalou o site. Eu vou voltar para os meus sites aqui, vou localizar esse site na minha lista de sites. Tá aqui ele, vou abrir e agora eu vou vir aqui nesse caso em SSL e vou habilitar um SSL para o site. Se eu acessar ele agora, você vai ver um site conexão não particular com erro de SSL porque SSL não foi instalado. Vou instalar, nesse caso o Let's Encrypt, vou fazer a instalação do SSL por aqui. E o que a gente tem quando o SSL termina de instalar? A gente tem um site novo, WordPress zerado, absolutamente zerado, tá bom? Zeradinho, sem mais nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui, em primeiro lugar, eu vou acessar a parte de banco de dados, e eu vou voltar o banco de dados desse cara aqui, eu vou clicar em Manage, e aqui você tem as tabelas do site novo, do site original. Vou pegar tudo isso daqui, vou clicar sobre o banco de dados principal aqui, que é esse banco de dados. Vou marcar todas as tabelas e eu vou eliminar, porque eu tenho backup do meu banco de dados, eu vou voltar o backup do meu banco. Vou clicar aqui em importar, vou escolher um arquivo, e nesse caso aqui ele está dentro do meu backup, pode ser tanto o arquivo compactado no formato zip, que aqui ele está dando 1 mega e pouquinho, e o arquivo descompactado está dando 9, 10 megas nesse caso aqui. Posso escolher o compactado, nesse caso aqui eu acho que ele vai funcionar melhor por causa da forma que o PHP MyAdmin trabalha. Vou clicar aqui em importar, ele vai importar e vai restaurar esse banco de dados, tá bom? Ele vai restaurar esse banco de dados. Vamos aguardar, deixa ele rodar um pouquinho, né? Então aqui eu restaurei o meu banco de dados, veio todas as minhas tabelas do WordPress que eu tinha aqui dos plugins e tudo mais, tá aqui. Então essa parte, ok, finalizou. E eu vou vir aqui agora em File Manager, no gerenciador de arquivos. Vou acessar aqui a pasta onde estão os arquivos do meu WordPress. E você vai ver que todos os arquivos que a gente tinha lá no outro site, que a gente trouxe no backup, tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui. Menos as coisas personalizadas que só o nosso site tinha. Por exemplo, uploads. Os uploads daqui estão vazios, só tem uma pastinha. E se eu acessar o site agora, por que ele vai ter tela branca? Ele vai dar tela branca. Ó. Ele deu tela branca porque o tema original que está setado, que é o tema que eu estou usando no site, que seria o GeneratePress, ele não está dentro da minha pasta de temas. Então eu posso acessar aqui, vou acessar aqui, WP Content, a minha pasta de temas, não tem o meu tema que eu estava usando, que é o GeneratePress. Mas isso, o que importa. O que eu vou fazer agora? O site já está funcionando, eu já tenho os arquivos do WordPress de volta, né? Já está aqui a pasta de temas, já está ali a pasta de plugins, já está tudo aqui, tá? Já está aqui o arquivo wp-config, porque ele veio na instalação que a gente fez. Tudo que a gente fez foi ir lá e trocar o banco de dados do site novo pelo banco de dados do site velho. Então agora eu vou acessar o wp-admin desse site com as credenciais do meu site velho, que aqui eu vou usar meu usuário e minha senha. Loguei, tá? Fiz o login. Se eu vier agora aqui na parte de plugins, Installed Plugins, ele vai me trazer um monte de erro que o plugin foi desinstalado porque ele não existe mais, tá? Ok, é assim mesmo. Se eu vier aqui em aparência, temas, ele vai me mostrar como o tema ativo GeneratePress, mas ele vai me dar uma telinha quadriculada porque o tema não existe. Se eu trocar de tema, vou ativar o outro tema que tem aqui, e eu visitar o site, ele vai trazer o site de volta já com artigos e tudo mais, mas as thumbs aqui elas vão... Aqui as thumbs, as imagens,
Deixa eu ver, copiar, salvar imagem como, copiar endereço da imagem, ela vai quebrar, tá? Ela vai quebrar. Até que ele ó, era cache, tá? Mas ó, eu atualizei aqui, ó, deu um 404 porque o arquivo não existe. Mas o tema tem um outro tema instalado que não é o correto do site. E esse tema ele configura as coisas aqui de uma maneira diferente, tá diferente o site. Mas se eu vier aqui e adicionar um novo tema e adicionar o tema que eu tinha, que nesse caso era o GeneratePress, vou instalar, né? E eu vou ativo o tema, você vai ver que ele vai trazer para mim de volta uma configuração muito semelhante ao que eu tinha. As imagens elas estão aparecendo para mim aqui, elas estão aparecendo, mas isso é um tipo de cache. Isso aqui não é real. Se eu tentar abrir essa imagem, ó, copiar o endereço da imagem e abrir numa nova guia aqui, ela até abriu, mas eu vou atualizar dando um Ctrl R, vai dar um 404, porque a imagem não existe. Por isso, muitas vezes, quando você faz uma migração de um site, parece que está tudo ok, e daí 2, 3 dias depois você acessa, somem todas as imagens, né? Parece que desapareceram as imagens. Por quê? Porque o backup das imagens da migração não foi feito devidamente. Por isso que a pasta Uploads com as imagens é de extrema importância. Então eu vou pegar aqui no painel do meu WordPress, vou vir aqui em mídia, que é aqui que estão as minhas imagens. Você vai ver que estão faltando todas essas mocinhas aqui, ó. Todas elas estão com essa carinha de imagem quebrada, porque ela não existe dentro do meu diretório. Então eu tenho que restaurar as minhas imagens. Para o meu ambiente aqui, nesse caso, elas estão dentro da pasta WP Content e dentro da pasta Uploads. Eu só tenho uma pastinha aqui chamada 2025, que é a pasta que foi criada automaticamente aqui, mas não tem nada aqui dentro, tá? É a data atual que a gente está fazendo esse vídeo. Então eu vou vir aqui dentro da minha pasta Uploads e vou devolver as minhas imagens para cá. Como eu devolvo essas imagens? Com um Upload File. Só que nesse gerenciador de arquivos que eu tenho aqui, se eu pegar aqui em Archive e eu tentar fazer o upload de todas essas pastas aqui, abrir, ó, ele não vai deixar fazer o upload. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar todas essas minhas pastinhas com todas as imagens que eu tenho, que são as de data, vou clicar aqui com o botão direito e eu vou compactar, mas eu preciso fazer isso direto aqui na pasta, eu não consigo fazer isso lá naquela guia do upload. Então vou pegar aqui a pasta Uploads. Posso pegar a pasta Uploads inteira? Sim, posso. Então nesse caso aqui eu posso pegar aqui adicionar a um arquivo para arquivo, só que ele tem que ser nesse caso no formato zip, tá? Você tem que compactar ele no formato zip. Eu vou compactar ele. Vai correr um processinho de compactação, dependendo da quantidade de imagens, ele vai demorar mais ou menos. Mas nesse momento, terminando e atualizando aqui, eu tenho um arquivinho chamado uploads.zip, tá bom? Então, voltando aqui no meu gerenciador de arquivos, você viu que eu compactei inteira a pasta de uploads. Vou vir aqui no File Manager, vou localizar aqui dentro do meu site, dentro da estrutura do meu site, a pasta WP Content, e eu tenho aqui uma pastinha chamada Uploads. Como eu vou voltar ela inteira, eu vou apagar essa daqui, essa eu não preciso. E agora eu vou clicar aqui em Add New, Upload, e eu vou fazer o upload da minha pastinha uploads.zip, que foi a que eu compactei. Essa pasta inteira eu posso fazer o upload. Vai correr um processinho de upload aqui, tá? Então estou esperando, dependendo do seu servidor, a conexão com a internet que ele tem e tudo mais, pode demorar mais ou menos. Ele já está dentro da minha pasta certa, que é o WP Content. Agora eu posso clicar aqui com o botão direito e dar um extract aqui, para ele extrair. O nome do diretório vai ser Uploads, que é o correto. Eu vou clicar aqui em Extract. Então, aqui eu tenho agora uma pastinha chamada Uploads aqui dentro. Esse arquivo aqui eu não preciso mais, já descompactou. Esse não quero. Aqui na pasta Uploads, ele deu erro, ó, ele gerou 2 vezes a pasta Uploads. Não é isso que eu quero. Eu quero só a pasta com as datas aqui, ó, com os arquivos de data dos anos que eu tenho aqui, eles têm que obrigatoriamente ficar dentro de uma pastinha chamada Uploads. Então, quando eu descompactei, ele fez 2 vezes a pasta de Uploads. Isso pode mudar um pouquinho de acordo com a forma que o seu servidor, que o seu gerenciador de arquivos trabalha, tá? Mas eu vou dar um Ctrl A aqui, selecionar todos e vou levar para o lugar correto, que é dentro da pasta Uploads. Então, ó, estou devolvendo eles para o seu lugar de origem, o seu lugar correto, a estrutura correta do WordPress. Então, se eu olhar aqui dentro de WP Content, agora eu tenho uma pasta chamada Uploads, e agora aqui dentro estão os meus arquivos de datas, né, as minhas pastinhas com as datas, e aqui dentro estão
os meus arquivos de imagem, ok? Beleza, feito isso, eu já posso acessar minha biblioteca de mídias, atualizar. Ele trouxe de volta todas as minhas imagens, porque eu devolvi elas para o lugar correto, né? Na pasta correta, na ordem correta, com o nome correto. Limpou. Se eu acessar meu site agora, ó, tá tudo aqui. As imagens, se eu abrir uma imagem agora, aqui, ó, abrir a imagem que antes abriu numa 404, aqui, ó. Se eu atualizar, ó, tá aqui, ó. Tá tudo certo. Então eu recuperei meu banco de dados, recuperei as minhas imagens, eu recuperei meu site. A única coisa que eu ainda não recuperei foram os meus plugins, que obviamente você não vai pegar, não vai reaproveitar os seus plugins do seu backup. Isso daqui pode estar com erro. O que você pode fazer agora é você pegar o nome do seu plugin, como por exemplo, eu tenho aqui o SEO by Rank Much, simplesmente copiar o nome dele, né, no seu plugin, vir aqui no adicionar plugins, pesquisar pelo nome, tá? Pesquisa, instala de volta. Você não precisa reconfigurar o plugin. As configurações que você faz no plugin, elas são salvas no seu banco de dados. O seu banco de dados você trouxe de volta. Nesse caso aqui tem vários plugins que eu tenho que instalar, né, para o meu site voltar a funcionar corretamente. Por exemplo, o que eu tenho aqui, o Generate Press Premium. Só que o GP Premium, esse é um plugin, né, que eu não consigo instalar a partir do meu painel do WordPress, porque ele é um plugin que eu baixo lá no site oficial do GeneratePress, que é lá que eu comprei ele. Então, para devolver os recursos do meu site que eu tinha com o GeneratePress Premium, eu tenho que baixar ele e instalar. Vou acessar lá meu site do GeneratePress, a minha conta, e vou baixar o plugin por aqui, pela minha conta, tá? Esse daqui é um tema que eu recomendo, é um tema muito bom, a gente tem um treinamento completo sobre ele lá no Gerenciando Web, tá? Agora aqui nos plugins eu vou escolher plugin e vou vir aqui nos meus downloads e vou instalar o GeneratePress Premium, que é um plugin que eu tinha instalado lá. Vou instalar ele, vou ativar, tá bom? Aqui no GeneratePress eu preciso ativar a minha licença. Ele já reativou sozinho, já trouxe aqui, ele já conhecia o site e tal, já tá tudo ok. Então se eu atualizar aqui, ele já vai puxar as configurações de maneira geral, da maneira que eu tinha, porque eu estou reativando ele. Se eu visitar o site agora, então aqui ele vai refazer as configurações que eu tinha, que eu usava recursos do GeneratePress Premium para construir esse blog em questão. Então a homepage aqui ela já voltou ao original, ao que ela era antes do site ser hackeado. Tem alguns detalhes aqui que eu preciso ainda corrigir, tá? Ó, porque aqui ele quebrou, que essa parte do rodapé eu estava fazendo com outro plugin chamado Generate Blocks. Então aqui em GeneratePress eu preciso instalar ainda o Generate Blocks, que esse plugin eu acho que ele é livre aqui dentro da biblioteca do WordPress, a biblioteca de plugins. Então vou instalar aqui o Generate Blocks e calma que tem mais coisa que eu preciso te ensinar aqui. Ó, aqui ele, o Generate Blocks. Precisa instalar, ativar. E agora vamos ver se isso daqui já restaurou ao correto. Ó, esse rodapé eu tinha construído com esse plugin, então é assim que a gente retorna no site. E o site aqui está limpo. O que eu ainda vou restaurar de plugins aqui é um menu icons que eu tinha aqui em cima. Eu vou vir aqui no painel, aqui em plugins, plugins instalados, e eu vou pesquisar por um novo que é o menu icons, né, os ícones de menu, que é esse carinha aqui que eu uso para fazer os ícones do meu menu. Vou reativar o plugin por aqui. Se eu acessar o site agora, né, e veja só, a gente já tem de volta os ícones do menu. E aqui está o nosso site limpo. Bom, vamos ao principal. Se você foi vítima de uma invasão e ela durou mais tempo, agora você precisa informar para o Google que o teu site está limpo, tá? Então a gente vai acessar o Webmasters, tá bom? O Webmasters do Google não é difícil de acessar. Você vai pesquisar por Search Console. Search Console, tá? Você vai encontrar vários vídeos na internet, como abrir sua conta, como cadastrar o seu site no Search Console. Bom, depois de cadastrar o seu site, você vai vir aqui em Segurança e Ações Manuais, e você vai clicar aqui em Problemas de Segurança.
tá? Você vai ver aqui nenhum problema de segurança foi detectado. Caso o Google esteja exibindo aquela tela vermelha, aquele problema de segurança, nesse momento você nessa tela vai ver uma opção aqui, problema de segurança detectado, tal e tal, e aí vai ter um botão para você pedir uma solicitação para eles averiguarem se o seu problema de segurança realmente foi resolvido, tá? Então vai levar aí uns 2, 3, 5 dias de validação, e se eles não detectarem mais o vírus no teu site, vai sumir aquela tela vermelha de aviso, tá? Outra coisa importante para você fazer é acessar site, dois pontos e o seu domínio. Aí você vai ver se tem URLs suspeitas indexadas dentro do seu domínio. Você tem que fazer uma lista dessas URLs e solicitar a desindexação do Google. Tem vários métodos de fazer isso, mas isso é para você agilizar o processo. Caso você não faça essa remoção manual das URLs indexadas indevidamente por causa da invasão, o Google, com o passar dos dias, com o passar dos meses, ele vai identificar que aquelas URLs não existem mais, que o problema foi resolvido e vai começar a desindexar isso. Mas aí já depende um pouco mais do tempo do Google, e esse tipo de situação de indexar um monte de páginas por causa de problemas de segurança vai sim diminuir a qualidade das páginas indexadas no seu site. Você pode perder posicionamento orgânico por causa disso, tá? Então, isso daqui é uma maneira de você recuperar o teu site, a maneira mais eficiente. E caso você tenha gostado desse conteúdo, eu vou pedir mais uma vez para você acessar o g-web.link, que dá uma olhada aqui no nosso Linktree para ver o que a gente tem disponível para você nesse momento. Então corre aqui e se inscreve nesse acesso gratuito enquanto a gente ainda tem ele disponível por aqui, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um joinha no vídeo para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, e se inscreve no nosso canal caso você tenha interesse em ser notificado de novos vídeos como esse por aqui. Um forte abraço e boa sorte aí na recuperação do teu site.